Olá, estamos de volta aqui para a parte 2 do nosso vídeo de como transformar dados do currículo Lattes em uma planilha do Excel. Nesse nosso objetivo aqui, nós queremos coletar artigos científicos publicados por pesquisadores e transformar os dados que estão presentes no currículo Lattes para uma planilha do Excel. Então, nesse vídeo aqui você vai aprender. Hoje eu vou ensinar todas essas etapas aqui, mas antes a gente precisa aprender como se dá a estruturação de um arquivo XML. Então, se está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar isso com outros amigos que desejam aprender sobre isso. Então, não se esqueça de se inscrever, deixa seu comentário aí, diz o que você gostou, o que a gente pode melhorar. Se você tem alguma dúvida, a gente está aqui para se ajudar. Então, depois da vinheta, eu venho aqui trazendo as informações de como trabalhar com arquivos XML. Então, estamos de volta aqui. Precisamos agora aprender um pouquinho algumas coisas importantes, que é como é que um arquivo XML ele é constituído. Então, no primeiro vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo, recomendo fortemente você assistir o primeiro vídeo. Ele vai estar aqui no quarto e vai lá assistir para você entender e não ficar perdido. Então, aqui a nossa primeira etapa é entender um arquivo XML. Um arquivo XML ele é dividido por classes. Então, por exemplo, nesse primeiro momento aqui, a gente tem a classe que é chamada contato. Então, a gente tem nessa primeira etapa aqui, a gente tem o contato, ou seja, na caixa de contato a gente vai ter o ID que é 100, o nome e o e-mail. Então, são essas informações que a gente encontra. Depois dessa outra informação, a gente tem a informação do telefone daquele contato. Aí a gente vai ter os telefones, né? Dentro dos telefones, a gente vai ter dois telefones. Aí a gente tem o telefone 1, que é o ID 1, que significa o telefone 1, o DDD dele e o número. E vai fechar, tá vendo? Uma característica de todos os arquivos, quando ele vai fechar, ele tem essa barrazinha pro lado. E a gente tem um parêntese menor, barrinha, para fechar aquela classe. E aqui a gente tem outro telefone. Depois a gente tem a classe de endereço. A endereço a gente vai ter algumas informações, olha. Vai ter um endereço, né? No caso, eu coloco barrinha para o lado, o endereço e barrinha para o outro lado invertido. E aqui eu vou colocar cada subclasse, ou seria o ID, o logradouro, né? No caso, a rua, o bairro. Tá vendo que eu abri bairro e fechei o bairro, então para esse endereço aqui eu tenho o tracinho fechado que seria o bairro. E da mesma forma funciona também lá no currículo Lattes, onde se a gente deseja, se eu tivesse aqui uma lista enorme dessas informações e eu desejasse coletar o número de telefone de cada pessoa, como é que eu poderia fazer? Poderia fazer isso aqui, ó. Que olhe, eu quero que você copie todas as informações que estão presentes em telefone na classe telefone, na subclasse números. Então, em tudo que tivesse número, em tudo que tivesse presente em telefone, na classe telefone, na subclasse números, ele vai copiar. Então, essa é a forma que a gente vai utilizar. E como é que isso está estruturado lá no currículo Lattes? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, aqui a gente já está num Notepad++, no Notepad++, também conhecido. E onde é que eu abri um arquivo XML que a gente baixou lá da primeira videoaula. Se você não assistiu, vai lá assistir. Do currículo Lattes. Então, no currículo Lattes, quando você baixa o XML, você vai ter a versão, o encode dele. E vai ter também aqui, currículo Lattes. Então, quando a gente clica aqui, a gente vai ter sistema de origem XML. É o sistema online, né, porque a gente baixou. O número identificador desse currículo Lattes, a data de atualização desse currículo Lattes, quando ele foi. Olha, ele foi dia 31/5/2024, foi quando esse arquivo Lattes foi atualizado.
E quando a gente clica aqui em dados gerais, olha, aparece. O Notepad++ ele é bem interessante porque ele promove, quando você clica, você identificar qual é a classe e quem são as subclasses. Nesse caso, dados gerais, a gente tem o quê? O nome completo de quem pertence a esse currículo Lattes, nomes em citações bibliográficas, de forma que o nome pode estar presente, né? Nacionalidade, o país, a cidade de nascimento. Então a gente tem as classes, que são essas que estão em amarelo, e as subclasses são essas em verde. Então, se a gente deseja coletar informações sobre os artigos científicos, a gente tem que entrar em uma aba que fale a respeito dos artigos científicos, correto? E é isso que a gente vai ter que achar aqui no currículo Lattes. Ou seja, se você deseja sobre patente, você vai ter que achar a classe identificadora de patente para conseguir assim pegar as subclasses que você deseja coletar as informações. Então, o primeiro passo é você vir aqui no currículo Lattes e investigar. Como eu já fiz essa investigação, eu já consegui identificar de qual é o nome da classe no currículo Lattes que é responsável por essa etapa de você conseguir identificar onde é que está os artigos científicos. E essa classe ela está nominada como classe dados básicos do artigo. Então a gente vai ter que procurar aqui dados básicos do artigo. E para isso ficar mais fácil, você pode apertar você pode aqui no Notepad++ apertar Ctrl F e vir aqui a procurar. Então a gente vai procurar o que? Dados. Aí vai ter que estar escrito dessa forma: dados tracinho básicos tracinho do tracinho artigo. Então vamos lá, find. Então aqui eu encontrei. Para cada artigo significa o seguinte, que para cada artigo aqui você vai ter os artigos básicos, porque a gente tem dados básicos do artigo. Então a gente tem a natureza desse artigo, o título do artigo, a gente vê o ano do artigo, o país de publicação, o idioma, o meio de divulgação, se for online ele tem a homepage nesse trabalho, uma flag de relevância se ele é relevante, o DOI, o título do artigo em inglês e se ele tem alguma divulgação científica. Aí outra informação que também do artigo que a gente vai precisar é que é o detalhamento do artigo. Então desse detalhamento do artigo a gente tem o nome da revista científica, o código ISSN, o volume, o fascículo, a série, a página inicial, o local de publicação. E se a gente quisesse também, a gente poderia vir em autores e coletar. Como a gente deseja saber quantos artigos aquele pesquisador ele participou em desenvolvimento em X ano, a gente só precisa coletar informações como dados básicos do artigo, ou seja, cada artigo que está presente no currículo Lattes, ele vai ter suas informações básicas e suas informações básicas e o detalhamento do artigo. Nos dados básicos a gente tem a natureza, o título do artigo e o ano. E no detalhamento do artigo a gente tem o nome da revista, o SSN, o volume, os fascículos, se você desejar. Isso aqui vai facilitar a sua vida no momento da investigação, até para você procurar saber se você tem um pesquisador que você se interessa por ele, acha que a linha de pesquisa dele é bem interessante, então você pode também utilizar isso. Então aqui agora a gente acabou de identificar quais abas a gente pode utilizar dentro do arquivo XML para buscar. Então a gente vai ter que agora procurar, se a gente deseja essas informações, a gente vai ter que procurar a classe, dados básicos de artigo e as subclasses, natureza, título, para a gente colocar todas essas informações em o que? Em uma coluna e linhas, para sim pegar essas informações e colocar em transpor para uma planilha do Excel. Então isso que a gente vai aprender na próxima videoaula. Então fica aí comigo que na próxima videoaula a gente vai começar a trabalhar lá com Python para transformar os dados presentes em um arquivo XML para uma planilha do Excel. Então, na próxima videoaula a gente vem com isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar. Valeu, falou e tchau, tchau.